para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, estamos de volta com a nossa programação agora para falar com o setor de citricultura, produção de laranja. A gente teve aí nos últimos dias os números da Fundecitrus para a safra aqui do Brasil divulgados. A laranja é uma das culturas que vem sentindo aí os impactos da irregularidade climática que você acompanha aqui no Notícias Agrícolas nesse último ano, mas para a gente entender melhor quais são as expectativas, perspectivas e como o mercado deve seguir em diante, eu convido agora então aqui para conversar com a gente o Gilberto Tosatti. Ele é consultor de citros do Grupo Geconsio. Gilberto, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Olá, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Gilberto, acho que a gente precisa começar a nossa conversa falando desses números recém-divulgados aí pela Fundecitrus, que trouxe que a safra aí de laranja é mais uma cultura que deve sofrer os impactos aí, que já vem sofrendo, né, os impactos dessa irregularidade climática, baixo volume de chuva, temperatura muito elevada. Como que o Grupo Geconsio fez essa leitura dos números da Fundecitrus? Gilberto, o que você traz para a gente hoje de análise? Bem, os números da Fundecitrus apresentados recentemente estão em torno de 294,1 milhões de caixas, né? Isso é um número bastante, assim, razoável, nós acreditamos, em função do que vem acontecendo com o clima. Nós acreditamos que a estimativa esteja próximo aí do correto. É óbvio que não adianta a gente buscar o número exato da estimativa, porque ele pode variar muito, porque ainda o clima está passando por situações aonde pode reduzir um pouco esses números. Então, 294, 295 milhões de caixas estão bem razoáveis. Nós tivemos aí várias floradas, né, que está ocorrendo. Então, nós temos diferentes tamanhos de fruta na planta e isso vai influenciar muito o rendimento também. Então, pode ser que seja menor esse número no decorrer da safra. E, Gilberto, daqui para frente, fazendo a linha do tempo, a gente sabe que não choveu o que precisava chover. Quando choveu, como você já disse, a gente teve várias floradas, as temperaturas também estavam mais elevadas, e os volumes continuam muito abaixo, né? A reserva hídrica no centro-sul do país, de modo geral, está muito comprometida. Isso é uma análise que a gente vem trazendo no Notícias Agrícolas aqui há algum tempo. Mas daqui para frente, quais são os possíveis reflexos que o clima pode trazer para essa safra? Quais são os riscos que o produtor tem? Queria que você falasse um pouquinho mais. Você trouxe que esse número pode diminuir de alguma forma por conta do clima, mas o que pode acontecer daqui para frente nessa produção? Você lembrou bem, quer dizer, a safra que ela ocorre, a florada em outubro, novembro no ano passado, já sofreu muito pela falta de água e pelas altas temperaturas, né, que fez com que caísse muitos chumbinhos, aí depois veio uma outra florada, uma segunda florada, depois uma terceira florada, e essa é que agora, no decorrer da safra, a fruta vem crescendo. E pela falta de água que vem ocorrendo desde janeiro, se você pegar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, estão abaixo da média histórica. Então, o fruto não cresce, ele está parado praticamente. Precisaria começar a chover muito daqui para frente para poder haver uma compensação. Porém, as expectativas é que também as chuvas não se regularizem até outubro, que vai continuar a estar abaixo da média. Isso influencia, então, o tamanho de fruto, vai haver rachadura de fruto, né? E o rendimento de suco para a indústria pode melhorar, porém, para o produtor, a produção pode diminuir, ou seja, vai precisar de mais frutas para poder fazer uma tonelada de suco de laranja. E, Gilberto, como é que ficam as expectativas de mercado diante de todo esse cenário, né, que você está trazendo para a gente hoje? O produtor ele continua com uma dor de cabeça muito grande relacionada ao clima, porque não há o que fazer, precisa ver se essa chuva de fato vem. E a gente sabe que a gente ainda está entrando no período seco, né? É uma condição muito complicada. Como é que fica a expectativa de mercado para esse produtor, Gilberto?
Realmente, só lembrando, né, que a citricultura nossa ela só tem 30% da área irrigada, e os outros 70% é sequeiro. E mesmo esses 30% de área irrigada não está tendo condições de irrigar da forma plena por falta de recursos hídricos, né? Isso, para essa safra, então, nós estamos passando por essa situação adversa, e a safra anterior também foi mais baixa, ela já foi uma safra menor. Somada essas duas safras menores, abaixo da média, nós temos aí uma influência nos estoques de suco de laranja, a nível global, né? E os estoques, chamados estoques de passagem, que é aquele estoque que passa de um ano para o outro, vai diminuir muito. E com isso faz uma pressão no mercado externo na questão dos preços. Os preços vão, obviamente, já está na Bolsa de Nova York, por exemplo, tendo uma ascendência aí nos preços. Isso reflete, obviamente, no que as indústrias pagam para o produtor aqui no Brasil. Bom, além disso, nós não podemos esquecer que, embora o consumo no mundo estava diminuindo, houve um pequeno aumento aí em função da busca pela imunidade, né, devido ao Covid, da pandemia, do consumidor buscar o suco de laranja como uma fonte de vitamina C. Então, as perspectivas são muito boas. Ô Gilberto, a gente tem um cenário, então, assim, o cenário é de preço positivo, de preço firme para o produtor, ao mesmo tempo que a gente tem uma produção muito menor, é isso? O produtor vai conseguir, será, aproveitar essa valorização, esse cenário de preços positivos? Em termos, né? Porque, na verdade, a produção dele também vai ser um pouco menor. Os preços vão ser mais valorizados, porém a sua produção é menor. Então, a sua renda talvez não seja tão boa assim como se esperava. E a gente deve considerar também que os custos de produção vêm aumentando bastante, né? Então, acho que, mas apesar de tudo isso, a sua rentabilidade é positiva, e comparado com as outras culturas, eu creio que a citricultura ainda é uma das mais atrativas nesse período que está passando nesses últimos anos. Era isso que eu ia te perguntar, Gilberto. O citricultor brasileiro, então, ele está capitalizado, está conseguindo manter as suas consegue manter os negócios, está capitalizado, consegue investir, consegue fazer uma boa gestão. Apesar de tudo, para o lado da rentabilidade, o cenário ainda é positivo para a gente aqui? Sim, lembrando, né, que no período de 2011, 2012, 2013, a agricultura passou por uma crise muito profunda e que fez com que até alguns produtores saíssem do negócio. De lá para cá, tem sido positivo todos os anos, e com isso o produtor pagou suas contas, se capitalizou e começou a fazer mais investimentos dentro da citricultura. Então, ele está numa fase de prosperidade, eu diria, e parece que os próximos anos vai continuar com preços positivos. E, Gilberto, como é que foi essa condição climática e incidência de pragas e doenças no nosso corredor, na nossa área de produção de laranja por aqui? Teve a incidência de alguma coisa muito expressiva por conta desse clima irregular? Tem alguma doença, alguma praga que chamou sua atenção aí nesses últimos meses? O que você pode falar para a gente em relação a isso? Sim, a pressão do clima aí realmente para algumas pragas e doenças. Algumas pragas, por exemplo, nós tivemos um aumento aí de leprose, nós tivemos um aumento aí de bicho-furão, de mosca das frutas, mas o impacto maior foi justamente em cima do greening, né, do HLB, que tem como vetor o psilídeo. Então, nós tivemos aí uns períodos de população alta de psilídeo, e esse clima de falta de água faz com que a planta se estresse e, com isso, os sintomas avançam mais rapidamente.
E um desses impactos é justamente a queda de frutos. Então, nós vamos ter, nesse ano, talvez uma queda mais acentuada, e já vinha ocorrendo nos últimos anos em função do green, mas esse ano uma queda um pouco mais acentuada. Esse é o impacto do clima nas pragas e doenças. E para o produtor que está vendo isso na sua propriedade, Gilberto, tem alguma orientação específica para lidar com isso? Ou realmente a gente volta na falta de água, precisa de chuva, a gente volta para o ponto inicial da nossa conversa aqui hoje? Não, eu acho que existem algumas ferramentas que ele pode se utilizar para atenuar um pouco esta situação, né? Hoje, o setor tem conhecimentos, né, que podem fazer com que as plantas sintam menos estresse. O investimento, por exemplo, na fertilidade do solo, né, em você utilizar mais matéria orgânica para poder deixar com que a planta passe com mais propriedade por esses períodos de estresse. Em relação às pragas e doenças, o monitoramento, né, tanto do vetor, quanto das plantas sintomáticas também, e adotar as estratégias de controle da forma que ele sempre veio fazendo. Não é porque nós temos uma situação de clima desfavorável aí e nós vamos deixar de fazer a lição de casa. Então, o produtor tem que estar sempre atento e buscando fazer essa gestão da forma eficiente que ele sempre fez. E, Gilberto, a gente tem falado bastante também aqui sobre os custos de produção nas mais diversas áreas, né, da produção agrícola. Para o caso do citricultor, esse câmbio em alta, ele pesou também no bolso? E qual a sua perspectivas para daqui para frente? Esse custo ele deve se elevar? Como é que está a situação quando a gente faz essa comparação aí, principalmente com esse dólar aí que está bastante acentuado nos últimos meses? Sim, o dólar, a taxa cambial tem uma influência muito grande, tanto nos preços, né? Porque nós exportamos suco de laranja, então de uma forma positiva, né? Mas, por outro lado, um aumento dos custos, já que grande parte dos nossos insumos também são importados, principalmente fertilizantes, minerais, onde o preço é sempre de acordo com a alta do dólar. E parece que o Brasil aqui, né, o Banco Central, vai continuar elevando as taxas de juro, enquanto que o Fed americano vai manter. Mas logo, logo ele tende também a aumentar as taxas de juros. Então, se por um momento o dólar pode cair um pouco, mas logo em seguida ele vai aumentar novamente. Então, a gente acredita que esse dólar vai manter nos patamares que estão. E não pode ser muito alto e nem muito baixo também, né? Mas tem que ter aí um certo equilíbrio. Isso tem um efeito nos custos, obviamente, os custos já aumentaram bastante da safra passada para esta safra, e eu não creio que vão aumentar muito mais do que já estão, porque já estão altos. Eu creio que os custos vão se manter agora nesses níveis. E Gilberto, não posso deixar de te perguntar, eu sei que você acompanha, recebe informação dos países concorrentes do Brasil na produção. Como é que está a produção de laranja lá fora? Tem algum país que tem se destacado? Tem algum tipo de produtor que está enfrentando algum problema mais grave? O que você pode trazer de resumo para a gente aí do que está lá fora? Pois é, o Brasil é líder na produção de laranja e de suco de laranja, né? Dentro dos players, a Flórida sempre teve um papel muito importante, só que a sua produção vem caindo drasticamente nos últimos anos, em função principalmente do greening, né, da doença que eles não conseguiram controlar. Então, só para você ter uma ideia, a Flórida produzia 240 milhões de caixa, hoje está produzindo 54 milhões de caixa. Então, ela perdeu essa importância do grande concorrente do Brasil. O México, que vinha aumentando sua produção e exportando suco para os Estados Unidos, passou por uma geada muito forte nesse começo do ano e que destruiu parte dos pomares na região norte, no México, e o Texas também foi atingido. Então, nós não temos aí um concorrente do Brasil. O Brasil vai continuar sendo líder na produção por todas essas condições que nós
já conhecemos aqui da nossa citricultura. E Gilberto, obrigada pela sua participação. Eu deixo o espaço aberto agora, se você quiser deixar mais alguma orientação para o produtor, mais alguma análise, fica à vontade. Olha, eu acho que um aspecto importante que eu até fiquei surpreso com os números da Fundecitrus é de que a área diminuiu da nossa citricultura. Essa diminuição significa menos plantio de laranja e mais erradicação por doença, principalmente o greening. E a gente vem observando que isso tem ocorrido nos últimos anos e a nossa citricultura está diminuindo. Isso não é muito um aspecto positivo, embora a gente tenha aumentado muito a produtividade, mas a nossa citricultura vem diminuindo e a gente tem ofertado menos suco de laranja, menos laranja no mercado. Eu acho que o produtor ele não pode deixar de renovar seus pomares. A partir do momento que ele está renovando seus pomares, está mantendo a produção alta, né? Mesmo com as adversidades climáticas, isso é fundamental para que ele se mantenha no negócio. Então, a citricultura ela precisa investir mais em novos plantios, em novas áreas, em novas regiões, em áreas isoladas, fugindo um pouco do greening. Isso é fundamental para que a gente mantenha essa nossa citricultura que traz tanto benefício para o país, para a área social, divisas para o país e produz aí um alimento que é especial e rico, nutritivo, né? Que pode combater até o Covid. Então, fica aí esse recado. Além do que, para finalizar, é que o nosso grupo GECONS está fazendo 25 anos, nós vamos ter algumas webinars falando sobre esses assuntos ao longo do ano. Então, quem tiver interesse depois, para ficar atento aí às nossas webinars que nós vamos estar promovendo. Gilberto, obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Eu aguardo mais informações aí sobre esses eventos do Grupo GECONS. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Gilberto Tosatti, consultor de citros do Grupo GECONS, que trouxe para a gente aí um panorama do que vem acontecendo no mercado de laranja, consequentemente, é claro, no mercado de suco de laranja. Bom, vou ficando por aqui, mas para você que está nos acompanhando, não esquece de passar lá no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, se cadastrar no nosso canal, ativar as notificações para você receber aí ao longo do dia, toda vez que a gente for entrar ao vivo aqui, você consegue assistir as entrevistas, participar, mandar pergunta ali no chat e tudo mais. Além disso, nós estamos, vale lembrar, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, e nós também estamos no Twitter, @Noteagri. Então, aproveita que você já está aí, já vai lá procurar a gente nas redes sociais para você continuar sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil.